uma lição diferente, né? Um estudo diferente, porque não é o estudo do Evangelho, mas é a palestra sobre os 97 anos de desencarne do nosso querido Leon Denis. Então, nós vamos ler a página que nos prepara para o nosso estudo de hoje, a página intitulada Pensamento de Leon Denis. Tudo na vida é sagrado. No ir e vir da vida que a reencarnação propicia, temos um caminho a ser percorrido pelo espírito imortal, que amealha para si as experiências eternas que sobrevivem à morte do corpo. O pensamento que se exterioriza percorre no instante da morte as experiências vivenciadas. Adentrando o campo espiritual, a mente inicia uma nova fase da sua vida. Tudo que experimentou, todas as lembranças, todos os sentimentos pelo espírito vividos, permanecem com ele, traduzindo a sua personalidade, agora sem a matéria, que lhe ensangrecia a visão de espírito. O pensamento reflete no corpo espiritual, que exteriorizará sua natureza íntima. Nosso Mestre Jesus nos indicou e ensinou o caminho das bem-aventuranças. No entanto, a grande maioria dos habitantes terrenos acaba negando as possibilidades de redenção divina, adiantando para mais além o despertar da sua natureza espiritual, conservando-se cheios de remorsos e lamentações. Ao despertar do amanhã pós-desencarnação, acaba-lhe sendo um pesadelo, com o qual terão que conviver no âmago do seu ser por um certo tempo, até que o retorno à carne lhes conceda as bênçãos do esquecimento e a renovação das suas intenções. Todos nós, sem exceção, estamos sendo convidados à renovação. E Jesus, vendo na humanidade os traços persistentes de animalidade que se traduzem nos múltiplos sofrimentos, sobe o monte, acima da vaidade e do orgulho humano, onde verdadeiramente poderá ser visto e ouvido, e com o seu caloroso olhar e piedoso coração, começa a ensinar a todos os que desejam vê-lo e ouvi-lo, lembrando que os bem-aventurados são aqueles que percorrem os caminhos da vida e não se deixam contaminar pelas ilusões fáceis e transitórias da matéria. Leon Denis, como lídimo discípulo do Cristo e representante fiel da doutrina espírita, soube reconhecer nessa advertência um sublime roteiro de vida. O seu pensamento é exteriorizado nas suas realizações. Vivendo antecipadamente a vida espiritual na carne, soube expressar o sentimento de paz e amor, fruto da sua percepção do mundo, da natureza e do divino. O pensamento de Denis, sentindo a natureza, reflete o que há de mais belo e sublime, trazendo-lhe inspirações divinas que embalaram a alma de conforto e esperança, paz e serenidade. Como um espelho que reflete a luz, Denis refletiu o que ele captou, o que hoje vemos, lemos, sentimos de fato, é o resultado da experiência desse amoroso espírito diante da vida vivida em espírito e não em carne. Portanto, ao estudarmos os livros de Denis, que expressam seus pensamentos, suas vivências e suas experiências no mundo terreno, não nos esqueçamos de que ele é o reflexo do desejo e do ensino de Jesus na terra, que ouviu e viu subir o monte e que não só se pôs a meditar, mas, sobretudo, a executar o trabalho que lhe compete, ou seja, o
de ajudar a todos em humanidade a serem igualmente bem-aventurados. Que Deus e Jesus abençoem a todos nós. Abraços do Reino. Do livro Em Torno de Leon Denis, da psicografia do Luiz Carlos da Marance. Então, nesse instante, vamos unir os nossos pensamentos com a figura doce e serena em nossas mentes, rogando ao nosso querido Jesus as bênçãos para a nossa tarde. Querido Jesus, amoroso Mestre, amigo de todas as horas, aqui estamos, Senhor, a lhe rogar as bênçãos para o entendimento do estudo da vida desse querido Espírito que é Leon Denis. Que possamos gravar, Senhor, e sobretudo praticar tudo aquilo que for dito nessa tarde, a fim, Senhor, de crescermos um pouco mais em direção a Ti. Que possamos vibrar na mesma sintonia para que os nossos irmãos, Senhor, aqueles nossos queridos que aqui não puderam vir, os queridos que estão necessitados no mundo inteiro, os amigos, conhecidos e desconhecidos, possam sentir, Senhor, a Tua vibração de conforto, de consolo e de esperança. Rogamos também, Senhor, pela nossa querida companheira Janete, que é a portadora da Tua palavra nesse dia, nessa hora, que ela seja, Senhor, envolvido pelas Tuas vibrações e que com facilidade, Senhor, possa nos trazer a ideia dos seus estudos. Sendo assim, Senhor, que seja em Teu nome, em nome dessa espiritualidade querida que nos envolve nesse momento, sob a ordem, o comando da nossa querida e doce Abigail, Estevão querido, Paulo de Tarso, Dr. Herman e tantos outros, Senhor, convivem conosco nesse estudo querido. E assim, Senhor, que seja em Teu nome, em nome desses amados queridos, mas principalmente em nome de Deus, nosso Pai, e de nossa parte, possamos dar por início o estudo sobre a lição de hoje do nosso querido Leon Denis. Muito obrigada, Senhor, graças a Deus. Bom, então, como não tem a leitura do Evangelho, nós passamos aqui a palavra da nossa querida amiga Janete. Boa tarde. E nesse instante, Deus, nosso Pai, Criador, Jesus e esses espíritos amigos aqui da casa, do Abigail, possam nos abençoar, nos iluminar, para que nós possamos trazer aqui um pequeno estudo que a gente fez de Leon Denis, vida e obra de Leon Denis. Então, gente, Kardec, certa vez, os espíritos perguntam a ele quem seria o sucessor dele depois de seu desencarne, né? Aí Kardec, preocupado também, como seria depois que ele partisse, como ficaria o espiritismo. Aí ele, em outras palavras, ele fala: eu não tenho pretensão nenhuma de ser dono do trabalho, mas me preocupo em saber que eu vou partir e quem vai ficar. Com certeza tem um sucessor, mas que eu não sei quem é, porque eu não faria uma obra dessa tão grande para deixar na mão de um homem só. Eu gostaria de saber quem é esse sucessor. Aí
o Espírito responde a ele, sim, que ele não poderia ter a pretensão de achar que estaria tudo na mão dele, que Deus com certeza tinha realmente um sucessor e que ele se revelaria na época certa. Aí eu fui aqui no livro Obras Póstumas, ele fala sobre essa pergunta que Kardec faz. Esse livro, Obras Póstumas, todos os espíritas sabem que esse livro não é da codificação, né? Por isso é Obras Póstumas. Foi depois que Kardec tinha desencarnado, os seus apontamentos que não fizeram no livro. Então, isso aqui é a resposta que eles dão. Sua tarefa será assim facilitada, porque, como dizes, o caminho estará todo traçado. Se ele daí se afastasse, perder-se-ia a si próprio, como já se perderam os que hão querido atravessar na estrada. A referida tarefa, porém, será mais penosa no outro sentido, visto que ele terá que sustentar lutas mais rudes. A ti te incumbe o encargo da concepção, a ele o da execução. Pelo que terá de ser o homem de energia e de ação. Então, aqui o Espírito diz que Leon Denis era o certo, que tinha energia para isso e ação para conduzir essa obra de Kardec. Admira aqui a sabedoria de Deus na escolha de seus mandatários. Tu possui a qualidade que é necessário ao trabalho que tens de realizar, porém não possui as que serão necessárias a teu sucessor. Tu precisas da calma, da tranquilidade do escritor, que amadurece as ideias no silêncio da meditação. Ele precisará da força do capitão, que comanda o navio, segundo as regras da ciência, exonerando do trabalho de criação da obra, sob cujo peso de teu corpo sucumbirá. Ele terá mais liberdade para explicar todas as suas faculdades ao desenvolvimento e à consolidação do edifício. Então, nessas palavras, o mentor espiritual, né, fala da diferença de um para o outro. Kardec teve, né, com a paciência, com a observação, com a tranquilidade, de codificar a doutrina. E o Leon Denis era um homem de energia, né, de fortaleza, como ele diz, para conduzir o barco. Então, depois de Kardec, aí tem algumas anotações no livro que as pessoas falam, que os espíritos, né, falam, se Kardec falhasse, que o sucessor da obra seria Leon Denis. Mas isso são especulações, ninguém tem certeza se é realmente isso. Mas o Leon Denis era um espírito que estava preparado para continuar a conduzir o trabalho de Kardec. Então, Leon Denis nasce 1º de janeiro de 1846. Quando todos estavam festejando, né, a entrada de ano, nascia esse grande espírito, Leon Denis. Leon Denis nasce numa cidadezinha pequena, em uma aldeia pequena, chamada Itu, na cidade da França. E ele é filho de pessoas muito humildes e que vivem com muita dificuldade.
E o seu pai vivia assim, não tinha para trabalhar, como o emprego era difícil, não tinha emprego fixo, ele vivia mudando de cidade em cidade. E até por isso, Leon Denis não pôde estudar, porque como o pai não parava em cidade nenhuma, ele não frequentou escola. Ele foi alfabetizado pela mãe e ele foi autodidático. Pela inteligência dele, tudo ele estudou sozinho. E ele, estudando sozinho, ele se especializou em geografia, contabilidade, desenho, história e ciência. E na sua infância, cedo ele trabalhou cedo. O pai trabalhava no Casa da Moeda e levava ele ainda aos 10 anos. Ele ia junto para... Na época tinha que polir as moedas. E ele ajudava o pai naquele trabalho. E ele ainda muito pequeno chegava em casa com as mãos sangrando do trabalho que ele realizava. E depois, aos 14 anos, ele já começa a trabalhar no couro. Esse trabalho ele já leva até a juventude. E nesse trabalho ele tinha a possibilidade de viajar pela cidade ali mesmo e até fora da cidade onde ele morava. E ele era assim um jovem diferente, porque ele gostava muito ele era um pensador e gostava de analisar as coisas. Ele parava, ficava muito tempo meditando, ele gostava de observar a natureza e tinha assim, gostava muito de passear e observar os monumentos, as praças. Então ele já era um jovem nessa época de 18 anos, mas um jovem totalmente diferente dos outros, porque ele era muito compenetrado nas coisas da vida, né? De tudo. E a mãe dele era católica e ele realmente também, claro, era católico. E ele cedo deixou, depois já na juventude, ele deixou a religião. Por quê? Ele tinha muitas perguntas que ele fazia sobre as diferenças da vida. E ele não entendia o porquê de tanta diferença. E ele até questionava a Deus. Aí por isso, por ele não entender e ter essas dúvidas, ele deixou a religião. E ficou um bom tempo. Na época, ele disse que até na época ele achava que ele não acreditava em Deus. Ele via muita diferença e não tinha resposta. E certa vez ele sai nesses passeios que ele gostava de fazer, sai caminhando assim pela calçada, já nessa época ele já tinha 18 anos. E ele vai observando as coisas e na época, era época de guerra na França. Então ele olha muita destruição, muita fome na época, foi uma época muito difícil na França. O povo passava muita fome mesmo e comiam de tudo. Então na época até gato, cachorro, nada mais tinha, porque a fome era grande e eles tinham que lançar a mão de tudo para se alimentar. E ele ia passeando, olhando as ruínas, olhando aquelas coisas ruins, tristes, né? E nesse passeio ele passa por uma calçada e vê uma livraria. Como ele gostava muito de livro, ele gostava muito, né? Claro, a inteligência que ele tinha, mas ele não tinha, assim, recurso para estar comprando livro. Então ele gostava muito de ficar olhando as capas, né, do livro, nas livrarias, parava e ficava olhando. E nesse dia, ele deparou com o livro dos Espíritos. Aí ele para, olha e entra na livraria, aí mete a mão no bolso e ele conta algumas moedas e ele vai ver o valor do livro e vê que dá para comprar, ele compra o livro. E vai para casa com aquele livro assim, muito interessado, doido para chegar em casa e ler. Mas ele vai, aí quando chega, ele começa a pensar, como que ele vai ler aquele livro
mãe dele é católica, o pai é católico, como que ele vai ler? Aí ele vai para casa, guarda o livro e lê à noite, depois que todos vão dormir, ele começa a ler o livro escondido à noite. E ele já está com o livro já bem adiantado e ele muito interessado na leitura. Aí, certo dia, quando ele volta para a casa do trabalho, ele vai pensando que ele teria que falar para a mãe do livro que ele estava lendo. Aí, quando ele chega em casa, que ele começa a pensar como que ele vai falar, a mãe dele chega e fala assim para ele: olha, eu fui no teu quarto arrumar tuas coisas, abrindo tuas gavetas, eu descobri um livro. Aí ele leva um susto. Quando ele abre a boca para falar para ela, que ele ia falar, ela fala assim: não precisa ficar nervoso não. Eu olhei e também estou lendo escondido. Gostei muito do livro. Aí os dois passaram a ler o livro à noite escondido do pai. E ela também se tornou espírita. E assim ele se torna espírita. E depois que ele termina de ler o livro, ele fala: agora sim, eu entendi Deus com muita clareza e com muita lógica, o porquê, né, de tanta diferença. Aí já com tudo isso, com essa bagagem toda, ele, como já tinha esse trabalho de venda de couro e viajava, ele começou, onde ele ia, que ele podia, ele já fazia as palestras dele sobre o livro dos Espíritos. E ele tinha assim uma facilidade muito grande de oratória. Ele era um grande orador. E ele conquistava muitas pessoas pela forma dele falar, pela oratória dele. E assim, ele ia, cada cidade que ele ia, ele falava do livro dos Espíritos. E quando ele podia, ele abria uma biblioteca, que era o que ele gostava, né? Como ele gostava de livro, ele sempre fundava uma biblioteca. E o espírito dele protetor era o espírito de Joana d'Arc e Jerônimo de Praga. Então, nessas palestras que ele fazia, o espírito falou para ele que ele deveria fazer anotações do que ele falava nas palestras. E ele seguiu o conselho e ele fazia isso. E quando ele chega, um certo tempo, ele tinha muitas anotações onde ele pôde fazer um livro. Ele foi convidado a participar do primeiro encontro espírita em Paris, onde ele ficou muito contente. E ele foi era um congresso. Ele foi e lá ele conheceu Allan Kardec, onde ele ficou muito feliz de ser convidado de participar daquele congresso e conhecer Kardec. Depois, passado algum tempo, Kardec foi à cidade dele, a cidadezinha de Itu. Aí lá ele conseguiu um lugar para que Kardec fizesse uma palestra. E já tudo organizado para a palestra. Claro, na época, né, a dificuldade que existia, lá o governo, lá o pessoal lá do governo embargou, não deixou eles fazer aquela palestra. Aí ele ficou assim muito triste por não poder. E ele teve um amigo, o nome dele, que ofereceu a casa dele, que não era bem uma casa, ofereceu um jardim da casa dele. Acho que o senhor, acho que o seu nome, eu marquei, não marquei o nome dele, esqueci. Ele então ofereceu, tem um nome meio estranho que é francês, não vou nem me atrever a falar. Ele ofereceu o jardim da casa dele para que fosse feita essa palestra de Kardec. E ele foi, organizou tudo, mas isso foi tudo em cima da hora. E como não havia tempo de avisar as pessoas que tinham mudado, né, o local da palestra, e ele, na época, a dificuldade de
de comunicação, né? Que não é a época de hoje, que a gente manda um zap. Então ele se propôs a ficar ali no local, recebendo as pessoas e indicando onde ia ser o encontro com Kardec. Aí depois, mas ele fica ali até um certo tempo e depois ele vai para lá. Aí ele narra que foi um encontro muito bonito, que havia 300 pessoas mais ou menos no jardim. Aí ele até fala que esse jardim ficou todo pisoteado, né? E que era assim, uma noite muito bonita, de lua clara, o céu estrelado. Então ele faz assim, poeticamente, ele narra, e que foi tudo muito bonito. E que para Kardec falar, eles botaram do lado dele tipo uma lamparina, um lampião. Então, com aquele reflexo no rosto de Kardec, ele disse que foi um encontro assim lindíssimo, que ficou marcado. E depois dali, Kardec no dia seguinte, ele vai na casa desse senhor de manhã cedo. Ele queria encontrar com Kardec novamente. Aí quando ele abre o portão que entra, ele para e fica em silêncio, porque ele encontra Kardec em uma escada, colhendo umas frutas. Ele fala o nome da fruta, que agora eu esqueci. Colhendo fruta para a esposa, né? O marido dele. Ela embaixo e ele colhendo as frutas e dando a ela. Ele conta que achou aquilo tão poético, tão bonito, um homem, né? Kardec, com tanta, né? Aquele professor, numa escada colhendo fruto para a esposa. Então ele fala da delicadeza, né? Da finura de Kardec. E assim, Leon Denis segue o seu trabalho de divulgação da doutrina e nas escrituras dos livros dele. E consegue realmente fazer esse trabalho que ele não deixa cair, né, o trabalho de Kardec, porque ele foi o homem que continuou a divulgação do Livro dos Espíritos. Ele faz a divulgação do Livro dos Espíritos e enriquece muito mais ainda o Espiritismo com os livros dele, né? Porque são muitos livros que ele escreveu. Ele escreve um dos primeiros livros que ele escreve, falando da obra dele. Ele escreve o livro de Joana d'Arc, que ele diz que incomodava ele muito, que as pessoas falavam que ela foi uma feiticeira, foi, né, uma louca, e o que ele ouvia. Então ele vai com aquilo tudo, ele escreve o livro de Joana d'Arc para mostrar o trabalho que ela veio realizar, né? Que ela nasceu uma simples camponesa, uma menina, sai da cidadezinha dela para ir fazer o trabalho que ela fez. Que através dela, né, ela foi uma heroína, que ela vai na frente na guerra da França como soldado, né, que ela se veste como soldado, que todos achavam que era um homem, não era, era uma mulher, então ele escreve esse livro para deixar, para mostrar quem foi ela. Um outro livro que ele escreve é O Mundo Invisível e a Guerra. Nesse livro, ele narra o mundo invisível na guerra, realmente. Porque em 14, explode a guerra, a Primeira Guerra Mundial. E ele diz que, na época, a França estava sendo dominada pela Alemanha. E se isso acontecesse, se a Alemanha dominasse realmente a França, voltaria tudo como era antigamente, nos tempos
primórdio, porque na Alemanha, na época, tinha muitos encarnados, espírito encarnado, que era daquele tempo dos bárbaros. Então eram homens que comandavam aquilo, eram homens muito rudes e queria transformar a Alemanha escravizar, né, o povo alemão. Então iria atrapalhar o progresso, né, da França. E o povo, na época, quando chegou em 1915, o povo já estava assim muito cansado, né? Os soldados já estavam desanimados, e havia muita baixa, muito desânimo, e lá no plano espiritual desce muito espírito para ajudar. Por isso o nome do livro é No Invisível e a Guerra, porque a guerra com o físico, né? E com o plano espiritual ajudando. E quando a Joana d'Arc vê tudo acontecendo, ela pede permissão para descer. E mais uma vez ela desce para ajudar na guerra. Agora como espírito. E quando ela se propõe a ajudar a descer, diz o livro que desce muito espírito de estratégia de guerra com ela. Inclusive esse Bonaparte, né? Muitos generais. Então vem uma falange de espírito de estratégia de guerra para ajudar. Mas só que eles falam, você é a chefe. Então ela vai na frente para comandar toda aquela falange de espírito para ajudar os soldados que já está desanimando na guerra. E quando ela chega, que ela, com aquela magnetismo dela e de todos aqueles espíritos, dá um ânimo tão grande para os soldados, que eles já estão todos desanimados, que parece assim, que eles criaram ânimo novo, parece não criaram, e eles ficam fortes, e com ela no comando na frente, e eles conseguem, né, vencer a guerra. Então ele vem falando tudo isso nesse livro. O livro é muito bonito e assim, de fácil leitura, bom de ler. O livro dela, ela me emprestou, muito bom de ler. Então, por isso o livro é No Invisível e a Guerra. Tem também o Grande Enigma. Esse Grande Enigma, ele vem falando da vida, né? O grande enigma que é a nossa vida, né? O porquê de tanta diferença, do porquê que a gente às vezes não acredita em Deus, que as pessoas se tornam até ateu, né? Por não entender os desígnios de Deus. Então ele vem falando nesse livro, O Grande Enigma. Então as obras de Leon são todas muito boas, muito assim, que traz assim um conhecimento muito grande para a gente. E Leon Denis é um espírito que muitas casas espíritas nem falam dele, né? E um espírito que foi tão importante na doutrina. Porque eu tive em uma casa espírita há muitos anos que eu nunca via falar de Leon Denis. Assim, a gente nunca leu nada sobre ele, não havia estudo. E eu acho que assim como, né, na casa que eu estava, muitas outras. É um espírito que é muito pouco conhecido. Eu acho que deveria ser mais falado nas casas espíritas, pelo trabalho que ele fez depois de Kardec e pela obra que ele deixou para o espiritismo. Então é um grande trabalhador do Cristo que deixou uma obra muito grande e muito bonita para todos nós. Ele fala depois da morte, também é um livro que fala da vida, né? Depois da morte. Tem o Porquê da Vida também, é um livro que vem relatando o porquê da vida. Que a gente está aqui reencarnado, mas a gente sabe o porquê que a gente está. Ninguém sabe. A gente vive por viver, mas a gente não sabe
o porquê que a gente está aqui, porquê que a gente está, da onde a gente veio, para onde a gente vai, né? Então esse livro, O Porquê da Vida, ele vem falando muito sobre tudo isso. E também, depois que ele lê o livro dos Espíritos, que ele começa a falar do Espiritismo, ele fica, de início, né, ele fica meio nervoso. Aí depois ele escreve um livro que é Como Falar em Público Sem Desencarnar de Medo. É um livrinho fininho, mas que eu não conheço o livro, tá? Mas eu acho que eu deveria ler também, para aprender como falar em público e não desencarnar de medo. Aí tem o cristianismo e espiritismo, onde ele fala também do cristianismo e do espiritismo, né? Da ligação que o espiritismo é o cristianismo redivivo, né? Porque o espiritismo nos traz Jesus sem dogma, né? Sem assim, tem um chefe. Na casa espírita não tem assim como lá, ao padre, o pastor. Na casa espírita não, somos todos iguais. Há um dirigente e todos são iguais. Era como Jesus fazia, né? Ele fazia a pregação, mas era ali todo mundo igual. Não havia sucessor. Quem é o sucessor? Quem é o maior depois de mim? Não, na casa espírita não existe isso. Então ele vem falando do espiritismo redivivo, né? O espiritismo é o cristianismo redivivo. E também é um livro muito bom e muito importante. E ele fala do livro, O Problema do Ser e da Dor, né? Aí diz que esse da dor aqui é o problema do ser e do destino. Então, nesse livro, ele vem falando da potência da alma, né? Onde ele fala que a vontade é a maior potência da alma. E nós, o espírito reencarnado, tem essa potência, que é a vontade. Ele fala da potência da alma e fala do livre-arbítrio. Então, através desse livro, da nossa vontade, é que nós podemos crescer espiritualmente ou estagnar, parar, né? Porque nós podemos tudo, dependendo do que a gente quer. É uma força interior, ele traz aqui muito bonito pra gente. É uma força interior que a gente tem, que a gente pode pôr em prática. É aquela palavra assim, você pode tudo. A gente pode tudo o que a gente quer, a gente pode. A gente pode crescer ou não. E através dessa vontade, a gente pode impulsionar o nosso espírito, né? Que a vontade é do espírito. E criar para a gente saúde, força, bem-estar, onde quer que a gente esteja. Que nós podemos trabalhar essa potência muito, e através dela a gente ser melhor. Porque quando a gente cai na inércia, achando que não pode nada, a gente perde a oportunidade de estar aqui, que a gente está aqui reencarnado, para crescer, para trabalhar, para vencer as dificuldades. E as dificuldades se apresentam para a gente no dia a dia. E nós podemos vencer todas as dificuldades que se apresentam para nós. Basta a gente mover essa força interior que todos nós temos. E através da vontade
através do livre-arbítrio, né? É também uma lei, a gente pode escolher e vencer ou não. Aí ele diz também que o livre-arbítrio é uma força que nós temos, mas que muitas das vezes as pessoas falam que não é, como é que diz? Não é uma força que a gente não é somos livres, livre escolha, somos, mas não somos totalmente livres. Mas nesse sentido, nós temos realmente a liberdade. Nós somos livres para escolher, porque é através dessa lei da liberdade de escolha é que a gente cresce. Através das nossas escolhas é que a gente cresce espiritualmente, porque a gente pode escolher o bem ou pode escolher o outro caminho, né? Então, através das nossas escolhas, a gente cresce. Nesse momento, nós escolhemos o quê? Escolhemos estar aqui, na casa de Abigail. A gente poderia ter escolhido ir para outro lugar, ou estar fazendo outra coisa, nem muito boa. Então, o livre-arbítrio é realmente o que a gente tem para crescer espiritualmente. Porque se a gente não fosse livre, já ouvi alguém, até religioso, falar: não, você tem livre-arbítrio? Tem, a gente é livre. Não, a gente não tem livre-arbítrio. A gente nós somos relativo à nossa liberdade. Não, a nossa liberdade de escolha não é relativa. Nós somos livres para escolher. Nós podemos escolher estar no bem ou estar no mal. Porque se a gente não tivesse a liberdade de escolha, a gente seria um boneco, né? Comandado por qualquer um. E nós não somos assim. Quando a gente chega já a uma maturidade espiritual, a gente sabe que nós temos um livre-arbítrio. E através dele, com a força da vontade, a gente cresce espiritualmente. Então, esse livro de Leon Denis traz toda essa sabedoria para a gente, para que a gente fique cada vez mais forte, entender o porquê da vida, entender o porquê que a gente está aqui, entender que nós somos filhos de Deus, criados à imagem e semelhança de Deus, e viemos como espírito simples e ignorante, mas para crescer espiritualmente. E quando a gente chega a ter a capacidade de já poder escolher, porque o livre-arbítrio é dado ao espírito, quando ele chega já na razão, que vem desenvolvendo lá de baixo, quando ele chega a um certo ponto, ele já tem, ele recebe essa oportunidade de escolha, o livre-arbítrio. Então, nós podemos sim usar dessas leis de Deus, que é inerente ao Espírito, a vontade, a força de vontade, a liberdade de escolha, para que nós possamos assim trabalhar, nos esclarecer através dos livros, seja lá qual for a religião que a gente segue. Nós estamos falando aqui, como somos espíritas, estamos falando da nossa doutrina, que nos esclarece, e através do esclarecimento nos fortalece para a nossa caminhada. Como Leon Denis diz, né, depois que ele leu o livro dos Espíritos, ele fala: agora sim eu entendo. Eu vejo tudo muito lógico e claro, e entendo tudo. Então a doutrina vem nos esclarecer o porquê que nós estamos aqui. E o nosso trabalho é o trabalho de divulgar, né, o bem onde quer que nós estejamos. Se possível, divulgar a doutrina espírita, sim, porque nós somos espíritas. Fazer o que Leon Denis fez, falar do espiritismo, dessa maravilha que é o espiritismo, de esclarecer as pessoas. Muitas das vezes
nesse momento que nós estamos atravessando, de muita dificuldade, de muita violência, e as pessoas estão se sentindo fracas, achando que não tem jeito, e nós, como espíritas, já sabedores de tudo isso, nós temos sim a força para levar para essas pessoas a palavra de Jesus, levar o que a gente sabe da vida. Nós não podemos falar, dar para as pessoas, você tem que ser espírita, como muitas religiões acham que tem que converter as pessoas. Nós não podemos converter ninguém, mas nós podemos ajudar sim, mostrar que nós estamos atravessando um momento difícil, mas que Deus está conosco. E que nós podemos, sim, com a nossa força de vontade, vencer todas as dificuldades. Porque se nós estamos aqui, nesse momento difícil, é porque nós podemos. É porque Deus acredita em nós. Nós não somos espíritas numa época dessa e estamos aqui reencarnados. Passamos por tanta coisa, passamos pela pandemia e estamos aqui. Não é à toa. É para exercitar essa força que nós temos e levar a todos os nossos irmãos essa palavra de força, de fé, para continuar. E que o momento é difícil, mas que nós podemos sim atravessar todas as dificuldades. E através das nossas escolhas, nós conseguimos vencer todas as dificuldades. Então, que nós possamos entender o nosso grande Leon Denis, que veio aqui trazer para nós toda essa obra, que deixou para nós tanta experiência de vida. Ele desencarnou o desencarne dele, ele desencarnou de pneumonia aos 81 anos. Então, no último instante dele de vida, ele só está com ele uma companheira que ele chamava de secretária, e ele lembra que ainda tinha que fazer alguma coisa. Aí, o último instante, ele lembrou para ela que ela ainda tinha, ele faz algumas anotações e deixa com ela. E ele desencarna de pneumonia aos 81 anos, no dia 12 de abril de 1927. Então, ele trabalhou até o final. Ele já estava acamado, mas ele trabalhava. Então, gente, que nós possamos levar essa experiência para nós, né? Que nós podemos, esses grandes espíritos, é muito bom a gente ler esses livros, porque dá uma força muito grande, que muitas das vezes a gente se sente fraco e acha que nós podemos sim, nós podemos continuar a nossa caminhada forte até os últimos instantes. Eu sempre falo e peço a Deus, não sei se, né? Cada um tem a sua, como é que a gente diz? O seu merecimento. Eu sempre peço a Deus assim, eu quero trabalhar até os últimos instantes da minha vida. Eu não quero ficar sentada, nem assim parada, nem quero ficar deitada. Assim, trabalhei, sabe? Porque eu acho que a gente demora tanto para conseguir essa oportunidade de vir, né, nesse planeta para reencarnar. A gente enfrenta, diz os espíritos, que é uma fila, que a gente tem que ficar em uma fila, esperando a nossa oportunidade de reencarnar. E a gente reencarna para chegar aqui. Então, como a gente sabe, o nosso tempo é muito precioso. Por isso a gente tem que aproveitar sempre no trabalho. E esse trabalho é como? Na nossa força de vontade, ajudando o próximo, trabalhando, exercitando o bem. E levando sempre o exemplo desses grandes espíritos que vêm aqui para nos ajudar. Então,
foi essa minha incumbência de falar de Leon Denis. É difícil, porque Leon Denis, eu trouxe poucos livros, pouca obra dele aqui. São muitas, muitas. Se eu fosse trazer, o tempo nem daria para me falar de todos os livros que ele deixou para nós. Então, que Jesus nos abençoe, que esse grande espírito que aqui teve, depois de Kardec, o divulgador do Espiritismo, nos fortaleça e nos abençoe para que nós possamos, assim, continuar o nosso trabalho. Para que, como ele fala aqui nesse livro, do Problema do Ser e do Destino, que nós possamos exercitar a nossa vontade no bem. Quando a gente achar que está, lembrar, eu sou forte, eu posso, e continuar a nossa caminhada. Que a dor do joelho, a dor da perna, nada disso venha atrapalhar a caminhada até a casa de Abigail, continuar a nossa tarefa. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine. Ótimo. Você aprendeu